Homens não prestam, não sou bom o suficiente, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo pra isso não, ixi, minha vida é muito corrida, não dá tempo disso não. Isso é coisa pra rico. Vocês já falaram ou se pegaram vendo pessoas dizerem frases desse tipo? Vocês já ouviram falar em crenças limitantes? Minha gente, o tempo tá passando. Vamos identificar as crenças limitantes que estão nos sabotando e nos impedindo de crescer, de evoluir, de ser melhor. Fica no vídeo que eu vou te dizer como isso funciona. Eu vou dizer, homem não presta mesmo. A galera assistindo o vídeo não presta. Eu sei que não presta, calma, eu também sei que não presta, mas vamos devagar com a dor. Olá, eu sou a Ana Carlota. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre crenças limitantes, mas antes eu gostaria de pedir para que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Quando nós nascemos, nós somos como folhas em branco. Um livro de páginas em branco que vai ser escrito por todas as pessoas que cuidarem dessa criança. Acontece que essa criança ela é totalmente frágil emocionalmente e influenciável. Tudo que ela escuta, que ela vê, que ela vive de experiência vai entrar para ela como verdades e normalmente verdades absolutas, né? Então se a criança cresce ouvindo que ela é burra, ela vai crescer acreditando que ela é burra. Acontece que essa criança um dia vai crescer e ela vai trazer para a vida adulta dela a verdade dentro dela de que ela é burra, de que ela é limitada em relação a algumas situações. E normalmente essas crenças limitantes, elas são verdades, numa grande maioria, dita por pessoas que têm autoridade sobre aquele indivíduo. Para a criança, as maiores autoridades nessa fase são pais, avós, professores e, no geral, essas pessoas, o que falam, viram lei para ela. Para a criança, esse adulto, ele sabe tudo. E quando você, por exemplo, joga uma crença dessa na criança, porque essas crenças podem ser positivas ou negativas, mas quando eu me refiro a crenças limitantes, eu estou me referindo a crenças negativas. Verdades internas que esse indivíduo na fase adulta carrega, porque foi instalado nele ainda quando criança. Podemos concluir então que muitas dessas verdades limitantes que eu carrego, que vêm lá da minha infância, né, elas vão deixar a minha vida muitas vezes profissional, pessoal, amorosa, familiar, estagnada em alguns pontos, exatamente por acreditar em verdades como eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. E são esses detalhes que a gente precisa trabalhar. Minha gente, o tempo está passando. A vida está acontecendo e às vezes eu estou me limitando exatamente por acreditar em verdades que só existem na minha mente. Na realidade, aquilo não é concreto. Quando permitimos que frases como essas e outras que a gente repete aí muitas vezes diariamente invadam nossos pensamentos, a gente está validando essas verdades dentro de nós. E isso começa a trabalhar um comando para o cérebro que altera alguns componentes químicos, o que faz com que eu mude de um estado bom para um estado ruim, né? Por exemplo, existem situações, né, que a criança ela vem e ela fala: olha, eu tirei 8 na prova, tirei 9 na prova. Daí aquele adulto ao qual ela está se referindo vira para ela e diz: poxa, até que enfim, hein? Não fez mais que a sua obrigação. Ali, por incrível que pareça, você começa a instalar uma crença limitante. A criança ela cresce numa autocobrança tão grande que quando chega na fase adulta, ela vai fazer muito bem aquilo que ela se propõe a fazer. Mas para ela, nunca vai ser o suficiente. Caraca. E é verdade, sabia? É bem assim que funciona. Por isso que a gente entra numa autocobrança muito grande. Porque a gente fica com aquela voz interna, ela não é consciente, mas é uma voz inconsciente. Como se estivesse me cobrando. E normalmente é a voz de pessoas que tinham autoridade na minha infância. E aí quando você começa a cavucar, você vê que era pai e mãe cobrando, eram avós cobrando, eram professores cobrando, entendeu? Nossa. É bem aí. Então quando eu identifico da onde vem a voz que fica lá na minha mente, né? Ela vai validando aquilo que eu acredito. E aí eu me limito. Eu não vou além, eu não consigo encontrar o meu limite, eu não faço aquilo que eu desejo,
porque eu fico preso naquela verdade que é mais forte do que a minha consciência, entendeu? Caraca, que legal, mais forte que eu. É mais forte que a verdade que fica ali preso na minha consciência, né? Um outro exemplo interessante, que muito comum, até ali bem básico, por exemplo, eu preciso enviar um trabalho de escola, de faculdade, do próprio trabalho mesmo, e de repente a internet caiu, ou alguma coisa ali não encaixou direito, e aí eu fico me culpando como se eu fosse o único problema da situação, e na verdade não, você é a solução, o trabalho está pronto, só que você não consegue enxergar que são as circunstâncias que estão impedindo você de fazer aquilo. Calma, respira, que o negócio vai fluir. Você se prende tão mais a você como um problema do que as circunstâncias externas. Isso são crenças limitantes, são verdades que você carrega e validam cada vez mais. Meus pensamentos criam a minha realidade. Lembra que o cérebro não separa pensamento de realidade? Se eu penso que eu não consigo, ele acredita que eu não consigo. Então ele vai gerar em mim comportamentos de não conseguir. E às vezes a coisa está ali. No fundo eu consigo porque eu tenho potencial. Todo ser humano tem capacidades e habilidades para ser desenvolvidas e trabalhadas. Mas eu acabo me limitando por acreditar em algo imaginário, mas que foi enraizado lá atrás. Porque alguém em algum momento disse para mim, você não faz nada direito. Tá vendo como o problema é você? Essas vozes, dessas falas, que um dia essa criança ouviu e que ela traz para a fase adulta, ela fica ali, na mente, e a gente não sabe de onde ela vem. Muitas vezes você não escuta literalmente essa voz porque ela não está consciente, mas é aquela angústia, aquela sensação onde você trava, e essa voz acaba saindo de você mesma, né? Ah, mas é que eu não consigo. Claro que você consegue, você só está repetindo a fala de alguém. No fundo você sabe que você consegue, porque você é capaz, porque você é muito bom. E aí você vai perguntar assim, mas Ana, então como é que eu me livro dessas crenças limitantes, dessas verdades que eu carrego, que eu nem sabia que eu carregava, eu achava que realmente eu não era suficiente ou capaz, qualquer coisa parecida. Aí você me pergunta, tá, e aí, como é que eu me livro dessas crenças limitantes? Galera, crenças são verdades, significa que aquilo está enraizado ali, que aquilo foi construído, está fixo dentro da sua mente, do seu inconsciente, vem da sua história. É possível se libertar dessas crenças? Sim, é possível, mas existe todo um processo. Não é tão simples desconstruir uma crença limitante, né? E colocar no lugar uma crença possibilitante. Mas é possível. Não é tão simples, mas é possível. Um dos primeiros passos para isso é começar a trabalhar mudança de pensamento e de ação. Ações e pensamentos determinam muito da nossa rotina. E os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Lembra que o cérebro não separa pensamento de realidade? Aquilo que eu penso, ele acredita que eu sou. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tô ali na escola, na faculdade, e eu quero ser um aluno nota 10, e eu acredito que eu tô sempre como um aluno nota 7, nota 8, não tô satisfeito, eu fico muito chateado de nunca conseguir ser um aluno nota 10. Como que eu vou ser um aluno nota 10 se eu sempre me comporto como um aluno nota 7? Eu já tenho que começar a acreditar, agir e pensar, repetir para mim, verbalizar muitas vezes, eu sou um aluno nota 10. Eu costumo dizer que finja até que vire verdade, porque para o cérebro funciona mais ou menos assim. Seria um início de uma reprogramação mental, tá bom? Então vá fingindo até que vire verdade. Comece a dizer para você, eu sou um aluno nota 10, e comece a agir como um aluno nota 10. Viva aquela realidade, ainda que você não acredite que ela é ali tão real. E quando você vê, é o início de um processo onde você começa a desconstruir ou tirar o peso dessa verdade, mostrando para você que sim, você é um aluno nota 10. E é mais ou menos por aí que a gente começaria um processo de desconstruir crenças limitantes. Entretanto, é muito importante lembrar que essas crenças limitantes, elas não são tão simples de serem desconstruídas. Existe todo um processo. Se você estiver num processo terapêutico, isso tende a ser mais fácil. Porque o profissional, o terapeuta, ele vai ter algumas ferramentas para te ajudar a identificar e a acelerar o processo de evolução do seu autoconhecimento, o que faz com que essas crenças comecem a sair do caminho. Gente, isso é vídeo
para uma novela. Então a gente vai ter outros vídeos falando, porque é um assunto muito gostoso, muito interessante, muito cheio de detalhes que não dá para um vídeo só. Então fica atento, se inscreva, compartilha, curta, tá bom? Vem comigo que a gente vai descobrir como tudo isso funciona.